Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você conhece o William Afton. E já que você o conhece, provavelmente sabe que lançou recentemente o filme de Five Nights at Freddy's. E é por isso que eu dediquei esse vídeo, um vídeo de Halloween, para falar sobre o foco do Halloween desse ano. E nesse vídeo, iremos falar de mais um vilão, mas dessa vez, o vilão de um jogo, um dos jogos mais incríveis que poderiam existir. E nesse jogo, existe um dos vilões mais terríveis que poderia existir. O William Afton. Desde o começo, desde quando tudo começou a aparecer, o primeiro jogo, animatronics possuídos por almas tentavam nos matar. Um jogo com uma atmosfera sombria, onde correr do perigo não era uma opção. Um jogo com uma estética infantil que guardava um verdadeiro inferno. E tudo sobre esse mundo, essa história, esses animatronics de uma pizzaria infantil, era tudo escondido de nós. Não sabíamos o que estava acontecendo, não sabíamos quem fez aquilo, não sabíamos o que viria na próxima noite. E isso nos alimentava do senso do mistério atrás das sombras, por dentro de Freddy, Chica, Bonnie, Foxy e, claro, o verdadeiro terror do Urso de Ouro, Golden Freddy. O mistério era imenso, e essa foi a chave para o sucesso. Estamos em um ambiente completamente novo e tecnicamente simples, mas até os jogos pixelados continham os seus mistérios. E esse tinha um segredo que estava diante dos nossos olhos, mas que não sabíamos como enxergá-lo. Que momento bom para ver a história que tudo aquilo escondia. E foi daí que as coisas começaram a caminhar. O jogo sombrio com tão pouca informação era algo incrível de acompanhar, e não sabíamos toda a tristeza e tragédia que aquilo acompanhava. Mas sabíamos que algo foi feito, e alguém estava por trás. A história foi caminhando, e não demorou muito para sabermos da existência de um Homem de Roxo. Pois é, você conhece FNAF, e sabe que a cada nova informação que surge vem junto um monte de novos mistérios. E dessa vez não foi diferente. Quando descobrimos que um Homem de Roxo foi o responsável por ter matado aquelas crianças desaparecidas, tivemos um choque. Realmente, um homem fez aquilo. E assim, aquele Homem de Roxo foi o ponto-chave. Tudo começou com um psicopata fascinado pelos mistérios das vidas daquelas crianças, montando a sua própria pizzaria com o seu amigo mais íntimo, fazendo um ambiente familiar para toda a família aproveitar, um lugar feliz e seguro para as crianças. Uma armadilha perfeita. E com isso, vestindo uma fantasia de coelho para se dar bem com as crianças, as levou para cantos isolados e tirou as suas vidas a sangue frio, colocando seus corpos dentro dos animatronics, aqueles que o seu próprio amigo os montou. Um homem matou crianças apenas pela sua obsessão. Apenas pobres e indefesas crianças. 5 foram mortas na pizzaria enquanto se divertiam. E assim a tragédia foi feita. Você deve imaginar o quão horrível isso foi. As famílias que aquele Homem de Roxo arruinou, o terror e a dor que as crianças sentiram. E isso nem foi o pior, pois aquele maldito homem fez isso sabendo o que ocorreria depois. Após a morte das crianças, uma criatura uniu suas almas aos animatronics, para dar àquelas pobres almas perturbadas uma chance de descansarem em paz. Mas você sabe que até hoje isso nunca aconteceu. A morte delas ocasionaram em um verdadeiro inferno. As almas das crianças estão presas nos animatronics, sendo atormentadas, nunca sendo libertadas. E até hoje, depois de 9 jogos, aquelas pobres almas nunca puderam descansar. Um evento atrás de evento, com aquele homem sempre as mantendo aprisionadas, sendo torturadas mesmo depois da morte. Sim, já fazem anos, e isso não acaba. O Homem de Roxo, ou William Afton, esse monstro, fez isso. E parece que essa história nunca vai terminar ou ter um final feliz, pois ele sempre volta e sempre vai manter aquelas crianças lá,
para serem frutos de seus experimentos doentios, enquanto elas matam pessoas apenas para ter mais um amiguinho para brincar. Conhecemos essas crianças e sabemos que elas foram mortas por um objetivo. E você também sabe que várias outras crianças foram mortas para continuar essa pesquisa, nos revelado em Sister Location. Mas existe algo interessante. Existe uma criança que foi morta pelo William Afton, uma primeira criança que ele matou. E essa criança foi morta sem nenhuma razão, dando mais força à teoria de que o William Afton sempre foi um psicopata doente. Sim, eu estou falando de Charlie. Pois bem, lembra que eu falei sobre o companheiro de William que o ajudava na pizzaria? Bem, o nome dele era Harry. Harry era muito amigo de William Afton. Eram quase como irmãos inseparáveis. E Harry tinha uma filha chamada de Charlie. E os dois se amavam muito. Mas Harry não podia passar muito tempo cuidando de sua filha por conta do pesado trabalho que ele fazia com os animatronics na pizzaria. E é por isso que ele decidiu criar um tipo de babá eletrônica para sua amada filha. E essa babá era a Puppet, uma marionete que servia de uma das atrações da pizzaria do FNAF 2. Mas também servia para cuidar da Charlie caso ela estivesse com problemas. Até que em um certo dia, em uma noite chuvosa, a Charlie estava na pizzaria, como sempre, junto de outras crianças, as mesmas que foram mortas mais tarde pelas mãos do Homem Roxo. E, em um determinado momento, as crianças prenderam a Charlie na parte de fora da pizzaria, naquela terrível chuva. A Puppet queria a proteger por conta da sua programação, mas ela estava presa em sua caixa de música, não podendo atirar de lá como programado. Foi aí que aquele monstro apareceu. Ele, com seu carro, surgiu na frente da pizzaria onde estava a Charlie. Provavelmente, ao ver um amigo de seu pai, Charlie se sentiu confortável e que agora seria tirado daquela chuva. Isso não aconteceu. E aquela garotinha de bom coração foi assassinada a sangue frio. William Afton matou a pessoa que o seu melhor amigo mais amava, sem sentido nenhum. O corpo foi deixado do lado da pizzaria, e eventualmente a Puppet conseguiu sair de sua caixa e foi até onde a Charlie estava, tendo que enfrentar aquela terrível chuva que era um veneno para os seus circuitos. E infelizmente a Puppet não conseguiu a salvar, usando todos os seus esforços para pelo menos chegar até ela, apenas restando deitar junto com o cadáver daquela menina que ele não pôde salvar, se desligando e morrendo juntamente com ela. A alma da Charlie então possui o animatronic, e assim temos um dos maiores heróis dessa história, pois a Puppet, sabendo o que ocorreu com aquelas crianças mais tarde, sentindo suas almas atormentadas, deu a elas uma oportunidade de liberdade para se vingarem do homem que arruinou suas vidas e finalmente descansarem em paz. A Puppet carregou nos braços aqueles que um dia maltrataram, aqueles que não fariam o mesmo por ela, e mesmo assim, ela com seu coração bondoso deu a aquelas almas uma esperança. E assim foi feito. Depois que eventualmente o William Afton destruiu os animatronics, as almas das crianças foram libertadas daqueles robôs, e elas foram atormentar aquele que as matou. E o William Afton, muito assustado com aquelas almas, vestiu a mesma fantasia que um dia usou para os matar, se sentindo protegido utilizando o material de instrumento que usou para matar as crianças, causando terror nelas enquanto ria. Acontece que isso foi uma péssima ideia, pois William Afton se transformou na aberração que ele transformou aquelas crianças, sendo morto pelo seu próprio traje, de dentro para fora. Uma morte agonizante para um homem que causou tanta dor e sofrimento. Mas isso não seria o suficiente, pois ele possuiu o traje, se tornando mais um novo pesadelo, mais um inimigo, agora com poderes sobrenaturais para atormentar qualquer um que entrasse em seu caminho. Agora sendo Springtrap,
para no final ser queimado junto com a pizzaria de atração de terror no FNAF 3. Mas ainda sobreviveu e voltou como sempre fez. No FNAF 4, revelado que ele fez tudo o que fez depois que o seu filho foi morto pela mordida de um animatronic, revelando os segredos da imortalidade, fazendo ele ficar fascinado por isso e fazer experimentos em seu próprio filho e no filho dos outros. Em Sister Location foi revelada uma fábrica feita por William Afton que construía animatronics, especializados em matar crianças para ajudar em sua pesquisa. E em Pizzaria Simulator, tanto seu próprio filho e o próprio Harry se juntaram para acabar com William Afton de vez e finalmente libertar aquelas almas, queimando tudo que havia sobrado, matando todos de uma só vez. Foi uma longa batalha, mas se esse foi o final, nós não sabemos, pois ainda existem os mistérios envolvendo o Glitch Trap de FNAF VR, que supostamente diz que o William voltou dentro de um vírus de videogame e agora causando uma desgraça na mente de todos, e ainda tendo a sua suposta volta em FNAF Security Breach, que na DLC Ruin foi revelado ser um final falso. Mas acontece que, até agora, William Afton parece que sempre vai existir, sempre vai torturar aquelas almas. Todo aquele sofrimento, todo aquele estrago, todas aquelas vidas que ele tirou, tudo vai permanecer na essência e na existência do nome mais amaldiçoado da franquia, a Pizzaria Fred Fazbear, a franquia construída por um doente para cometer suas atrocidades, e seus números de vítimas são incontáveis. E muitos mistérios ainda precisam ser resolvidos, mas sabemos que os estragos que esse homem fez foi de fato um dos mais horríveis que nós já podemos presenciar, e que até agora um final feliz não aconteceu. Tudo que William Afton construiu ainda permanece, e aquelas crianças nunca mais conseguiram descansar graças à existência do Blob, mostrando que de fato o Happens Today nunca aconteceu, e que o esforço de Harry de libertar a sua amada filha do sofrimento e também aquelas crianças não aconteceu, com elas sofrendo por anos até atualmente na franquia. E enfim, toda essa história, toda essa jornada é imensa, tudo causado por uma pessoa. E hoje eu quis falar para vocês apenas um pouco sobre esse vilão, as atrocidades que ele fez que persistem até hoje, sobre o monstro chamado de William Afton, aquele que sempre irá voltar. Tudo que vimos, tudo que foi feito, foi causado por ele, deixando essa dor persistir para sempre, e vendo todo o caos que ele causou. Esse é o maior vilão de toda a história de Five Nights at Freddy's. I always come back.